Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar como anular uma sentença arbitral. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem sido recorrentemente solicitado pelos nossos internautas, pela nossa audiência. Como anular uma sentença arbitral? Bom, para você falar em anular uma sentença arbitral, você tem que ter, primeiramente, em vista que você não vai desconstituir uma sentença arbitral simplesmente por seu desconforto com o seu conteúdo, porque esse não é objeto de uma pretensão anulatória de sentença arbitral. Ou seja, a anulação de uma sentença arbitral não está, a priori, vinculada à ideia do sentimento de injustiça com a decisão, com o resultado apresentado pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral. E sim está vinculada à ideia de defeitos ocorridos no procedimento de arbitragem ou na convenção de arbitragem ou na própria sentença arbitral ou na má condução, às vezes inclusive inidônea, por parte dos árbitros ou do tribunal arbitral. Então, nessas circunstâncias de aspecto formal é que você vai falar em anulação da sentença arbitral. Não se trata, portanto, a pretensão de anulação da sentença arbitral em uma espécie de recurso que você vai tentar ver a revisão da sentença arbitral, até porque o juiz público, ao apreciar a pretensão de anulação da sentença, ele não vai entrar no mérito da discussão, da disputa, para dizer quem está certo, quem está errado e dizer que o árbitro errou na análise. Ele não vai fazer esse papel, ele vai apenas verificar se o procedimento de arbitragem cometeu algum equívoco grave que violou a lei de arbitragem e se merece ser anulado, e se merecendo ser anulado, se ele deve voltar para que aqueles mesmos árbitros corrijam os defeitos que foram apresentados, ou se nem isso é possível ser feito e simplesmente anula a arbitragem, cabendo às partes então depois buscarem outra prestação jurisdicional, seja no Poder Judiciário, ou seja mediante a provocação de uma nova arbitragem. Bom, então vamos ver o que a lei de arbitragem estabelece para você poder formular a pretensão de anulação da sentença arbitral. Primeiramente, é importante que se diga que para você entrar com esse pedido, já tem que ter havido a sentença arbitral, claro, até porque qualquer discussão que anteceda a sentença arbitral, que queira discutir a própria validade da arbitragem, deve ser feito dentro da arbitragem, provocando ao próprio árbitro, ao tribunal arbitral, para que assim se pronuncie e respeitando o chamado princípio da competência, em que você tem que provocar a própria competência da arbitragem para que ela decida sobre a sua jurisdição, sobre a validade da convenção, sobre o objeto da arbitragem ser ou não arbitrável, sobre a existência ou não de algum impedimento, suspeição ou algo que inviabilize a atuação dos árbitros, ou sobre algum defeito procedimental, alguma nulidade que tenha acontecido durante o procedimento de arbitragem. Tudo tem que ser provocado primeiramente para a própria arbitragem fazer. Agora, depois de emitida a sentença arbitral, aí você pode trabalhar com a perspectiva de buscar essa pretensão de anulação perante o Poder Judiciário através de uma ação anulatória. Essa ação anulatória deve ser ajuizada até 90 dias após a sentença arbitral, após você ser notificado da sentença arbitral. Ou seja, a parte vai ser notificada da sentença, até 90 dias após esse momento, ela deve ajuizar a pretensão de anulação da sentença arbitral. Esse prazo é considerado pela doutrina como prazo decadencial, aquele prazo que não se prorroga. Então é fundamental observar esse prazo
para a ação anulatória da sentença arbitral. Se caso, antes disso, a sentença tendo sido emitida, que constituiu assim um título executivo judicial, segundo o próprio CPC antigo, e o novo CPC é um título executivo judicial, a sentença arbitral. Então, se tendo constituído um título executivo judicial, a parte vencida nessa demanda de arbitragem não tenha cumprido espontaneamente essa sentença e a parte vencedora apresentar um pedido de cumprimento de sentença ao Poder Judiciário, demonstrando que houve a sentença arbitral, que ultrapassado o prazo fixado pelas partes na sentença arbitral, apesar de ultrapassado esse prazo, a parte não cumpriu espontaneamente aquela sentença, ela leva a uma execução forçada dessa sentença, ou seja, a um pedido de cumprimento de sentença perante o Poder Judiciário. Se isto acontecer antes dos 90 dias, a parte pode, ao invés de entrar com a ação anulatória, arguir a matéria de nulidade do procedimento arbitral ou da sentença arbitral através da impugnação que vai fazer a esse pedido de cumprimento de sentença arbitral, ou seja, manejando as medidas do exercício do contraditório no cumprimento de sentença. Assim, exercendo aqueles antigos embargos e hoje chamados de impugnação que você vai fazer nesse procedimento. Mas eu digo e chamo a atenção, não deixe ultrapassar os 90 dias. Se você quiser agitar a matéria de nulidade da sentença arbitral, o faça dentro dos 90 dias. Ou nessa impugnação, caso já tenha existido uma execução, uma ação de cumprimento de sentença, ou através de uma ação autônoma própria que você vai mover de anulação da sentença arbitral, uma ação anulatória, para que, tendo ocorrido o prazo decadencial, depois não se discuta e você corra o risco, grande risco, enorme risco da justiça reconhecer que você não poderia mais debater essas matérias da nulidade da sentença arbitral em uma ação anulatória porque decorrido os 90 dias. E não poderia discutir essa matéria, obviamente, também na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, mesmo não sendo a ação anulatória, porque decorrido o prazo para que essa matéria pudesse ser tratada em uma ação anulatória, ou seja, para não driblar o preceito legal que estabeleceu um prazo decadencial para a ação anulatória, para que não se entenda que isso seria uma forma de manobrar esse prazo de natureza decadencial. Então, há um entendimento corrente e crescente no sentido de abraçar a ideia de que por ser um prazo decadencial, esse assunto só pode ser debatido dentro do prazo de 90 dias. Se ultrapassado esse prazo, não poderá mais ser apresentado nem impugnação ao cumprimento da sentença arbitral e muito menos em ação anulatória. Então, feito isso, vamos ver as hipóteses que a lei de arbitragem estabeleceu para a anulação da sentença arbitral, e essas hipóteses estão previstas no artigo 32 da lei de arbitragem, que vai aparecer na sua tela aí, o artigo 32 da lei de arbitragem. E diz assim: é nula a sentença arbitral se for nula a convenção de arbitragem. Aliás, chamo a atenção para vocês que essa previsão é uma alteração já corrigindo o texto original da Lei 9.307, pela Lei 13.129 de 2015, corrigindo. Antes falava nulo compromisso, agora foi corrigido para considerar nula a convenção de arbitragem, porque convenção de arbitragem é o gênero que pega a espécie compromisso arbitral e cláusula compromissória. Então, já corrigido. Quando for nula a convenção de arbitragem. Então, veja, e vamos entender aqui. Nula a convenção, ou seja, ou a cláusula de arbitragem, a cláusula compromissória, ou o compromisso de arbitragem foram nulos. E aí você até argumentou isso durante a arbitragem e precisa ter argumentado. Vamos chamar a atenção. Lembra do princípio da competência? Você precisa ter argumentado essa nulidade durante a arbitragem. Apesar de você ter argumentado, o árbitro não acolheu o seu argumento, ou o tribunal arbitral não acolheu o seu argumento, seguiu em frente com a arbitragem. Tudo bem,
Foi o processo de arbitragem para frente, teve a sentença e agora você vai bater as portas do Poder Judiciário em uma ação anulatória dentro do prazo de 90 dias, vai falar, excelência, olha aqui, não poderia ter ocorrido esse procedimento de arbitragem porque era nula a convenção de arbitragem. Existia um defeito ou no compromisso arbitral ou na cláusula compromissória, você vai explicar qual é esse defeito, demonstrar esse defeito e convencendo o juiz disso, ele vai dar procedência à sua pretensão de anular a sentença arbitral. Vamos em frente. A segunda hipótese do artigo 32. É nula a sentença arbitral se emanou de quem não pode ser árbitro. Ou seja, a pessoa não cumpria os requisitos da lei para ser árbitro. Não era uma pessoa capaz ou não gozava da confiança das partes. Ou tinha um impedimento, uma suspeição, alguma coisa que o impossibilitava de atuar como árbitro ou não gozava efetivamente da confiança, e isso foi expresso e mesmo assim arguído perante o próprio árbitro, arguído perante o próprio tribunal arbitral, eles afastaram esse argumento, seguiram em frente. E você lá, depois da sentença, vai bater nas portas do Poder Judiciário, vai dizer, excelência, olha aqui, o árbitro não podia ser árbitro desse conflito, mas insistiu em ser, fez o processo e naturalmente nós estamos aqui buscando o reconhecimento da justiça de que o processo de arbitragem é nulo em decorrência do árbitro não poder ser árbitro. Ok? Esse é o argumento, você vai fazer isso dentro do prazo também. A outra hipótese prevista no artigo 32 é não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei. Ou seja, aqui está dizendo que a sentença arbitral não cumpre a formalidade estabelecida no artigo 26 da lei de arbitragem. Vamos entender que vigora na arbitragem o princípio da simplicidade. Menos forma, o máximo de informalidade e de simplicidade. Porém, alguma forma precisa ser respeitado, não é forma alguma. Então, um pouco de formalidade existe. E esse pouco de formalidade, esse mínimo, precisa ser respeitado naturalmente para dar validade jurídica a esse ato, e aí ele diz que se não contiver os requisitos do artigo 26 da lei de arbitragem, então é nula a sentença arbitral. Vamos ver os artigos, os dispositivos do artigo 26. Artigo 26 da lei de arbitragem diz, são requisitos obrigatórios da sentença arbitral. O relatório, que conterá o nome das partes e um resumo do litígio, os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. E 3. O dispositivo em que árbitros resolverão as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão o prazo para cumprimento da decisão, se for o caso. E inciso 4. A data e o lugar em que foi proferida a sentença arbitral. Bom, então esses requisitos precisam ser respeitados, ou seja, tem que ter aquela parte do relatório, a qualificação das partes, a descrição do resumo do litígio, a descrição do passo a passo do procedimento de arbitragem, como aconteceu, tem que ter a parte da fundamentação, que é a análise de cada um dos argumentos que foram apresentados, a análise do objeto da arbitragem, e depois a parte dispositiva, que é onde propriamente o árbitro ou o tribunal arbitral entra na apreciação dos pedidos e na deliberação específica desses pedidos, dizendo o que julga procedente para fazer exatamente o quê. Né? Se julga procedente, se julga improcedente para fazer exatamente o que. Essa é a parte dispositiva. Tem que ter data e lugar onde foi proferida, até para que se saiba se foi respeitado o prazo para a emissão da sentença arbitral e também para se verificar se foi respeitado a sede da arbitragem definido lá atrás na convenção de arbitragem. Bom, então essa é a outra hipótese para a nulidade da sentença arbitral. Vamos voltar no artigo 32 e vamos falar agora do requisito seguinte, inciso 4, for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Bom, o que quer dizer esse inciso? Proferida fora dos limites, ou seja, extra-limites, fora dos limites ou acima dos limites, ultralimites.
extra e ultra petita, que na doutrina clássica fala extra e ultra petita. Então, se for julgado extra ou ultra petita, fora dos pedidos, acima dos pedidos, então isso vai gerar um defeito na sentença arbitral. Naturalmente que você tem que observar na convenção de arbitragem, ou no termo de arbitragem, ou no compromisso de arbitragem, conforme for o documento balizador daquela arbitragem, você tem que verificar qual foi o objeto da arbitragem, porque é esse objeto da arbitragem que define esses limites. Então, se saiu desses limites do objeto da arbitragem, ou seja, está fora do limite ou está acima desses limites do objeto desenhado na convenção de arbitragem, no compromisso arbitral ou no termo de arbitragem, então sim você terá prevista essa hipótese e poderá naturalmente discutir isso através de uma anulação da sentença arbitral. Claro que, se foi acima do pedido, pode perfeitamente o juiz, ao apreciar essa ação anulatória, decotar só o que está acima e manter o resto rígido e válido, se isso não comprometer o todo. Então vai ficar a critério do julgador, do juiz público, entender se é possível dar aproveitamento à sentença arbitral até um certo limite, decotando o que ficou extra, ou se aquilo compromete a análise do todo e que precisa anular para que retorne para uma reanálise correta, observando os limites definidos para aquela arbitragem. Bom, vamos voltar aqui para seguir na hipótese seguinte. Chama a atenção que o inciso 5 foi revogado pela Lei 13.129. Vamos para o inciso 6º. Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva do árbitro ou dos árbitros, naturalmente. Claro que se foi proferida mediante uma corrupção, uma prevaricação, houve um crime, e claro que ela não pode ter validade, por isso deve ser reconhecida a anulação dessa sentença. Lembrando que o árbitro está submetido à responsabilidade penal, a mesma é considerado como um funcionário público para esse fim especificamente, e responde pelos mesmos crimes a que responderia o funcionário público e inclusive o juiz de direito, caso venha a se envolver em uma concussão, em uma corrupção, ou que tenha agido por prevaricação. Em qualquer uma dessas hipóteses, naturalmente vai contaminar a validade da sua sentença, e ele poderá e até deverá, se tiver feito isso, naturalmente, responder pelos crimes correspondentes. Bom, a outra hipótese é proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei. Aqui é super interessante esse inciso, proferida fora do prazo. Enquanto para o juiz do Estado, juiz público, a lei define um prazo para ele dar a sentença, e se ele não der a sentença dentro desse prazo, nada acontece processualmente falando, no máximo esse juiz responderá disciplinarmente por eventual desídia na sua atuação, no máximo, mas mesmo isso é hipótese remota de acontecer, porque sabemos todos nós, de antemão, da sobrecarga de casos que o juiz tem sob a sua responsabilidade, e naturalmente, com as suas limitações humanas, nem sempre consegue julgar, ou quase nunca consegue julgar a tempo e modo como a sociedade e o cidadão espera. Então isso já está até previamente desculpado, e a lei não estabelece um ônus, uma consequência processual para isso. Por isso que a doutrina classifica os prazos dos juízes públicos como chamados de prazos impróprios, enquanto os prazos para as partes são chamados prazos próprios. No caso da arbitragem, o prazo para os árbitros também são classificados como prazos próprios, ou seja, eles têm que emitir a sentença dentro do prazo convencionado e aceito por ele. Foi convencionado que seria um determinado prazo, ele tem que emitir a sentença dentro desse prazo, sob pena de que gerar essa nulidade. Mas para que a nulidade se caracterize, quando nós estamos falando de desrespeito ao prazo para a prolação da sentença arbitral, é preciso que a parte antes tenha observado algo que cabe a ela fazer. A lei diz o seguinte, que se ultrapassado o prazo que o árbitro teria para emitir a sua sentença arbitral, qualquer uma das partes
poderá notificar o árbitro para dar a ele mais 10 dias para que ele profira a sentença. Essa notificação é requisito fundamental para que você possa arguir a nulidade da sentença arbitral por extrapolar o prazo definido na convenção de arbitragem. Então é fundamental para que você argua essa intempestividade, essa extemporaneidade da sentença arbitral, que você, o árbitro perdeu o prazo, no dia seguinte, passou o prazo, no dia seguinte você já pode notificar o árbitro e dar a ele mais 10 dias para proferir a sentença arbitral. Se novamente o árbitro não cumprir esse segundo prazo, então sim, estará caracterizada essa hipótese da lei de nulidade da sentença arbitral, porque foi proferida fora do prazo. E para você entender melhor por que é nula a sentença arbitral se ele proferir fora do prazo. Fundamentalmente, é claro, está escrito aqui na lei que ela é nula. O primeiro ponto é esse. Mas o segundo ponto, para você entender a razão que está por trás disso, é que quando define uma convenção de arbitragem, um compromisso de arbitragem, define um prazo e o árbitro aceita a missão de arbitrar aquele conflito e aceita a missão, portanto, de arbitrar o conflito dentro daquele prazo, se ele não cumpre e for notificado para cumprir em 10 dias e não cumpre novamente, a lei de arbitragem estabelece que fica extinto o compromisso arbitral, ou seja, dissolve-se aquela arbitragem, ele não pode mais ser árbitro daquele conflito, ele perdeu a delegação de arbitrar aquele conflito. Por isso, objetivamente, por isso, ele não tem como dar a sentença. A sua sentença é nula de pleno direito, porque ele não podia mais ser o árbitro daquele conflito. Entendam que essa é a razão que está por trás da definição de nulidade da sentença. É nula porque ele nem árbitro mais era daquele conflito, porque estava extinto o compromisso arbitral no momento em que ele descumpriu esse prazo já da notificação, ou seja, descumpriu o primeiro prazo, fez nascer o direito às partes de notificar o árbitro pelo descumprimento do prazo, descumpriu o prazo que a parte concedeu a ele de mais 10 dias para ele emitir a sentença, aí sim agora está estabelecido a perda do seu poder, da sua legitimidade para atuar como árbitro naquele conflito e, por isso, extinto o compromisso arbitral, nula será a sentença que ele emitirá ali na frente. Então essa a hipótese objetiva de que você pode anular a sentença arbitral se descumprido o prazo. Mas lembra, não vai pedir essa anulação se você não fez a notificação. Então, se você é advogado em um processo de arbitragem e o árbitro perdeu o prazo definido para a emissão da sentença, no dia seguinte vá lá e notifica o árbitro. Notificado o árbitro, ele terá 10 dias para emitir. Emitida a sentença, aí sim está resolvido o assunto. Se não for emitida dentro do prazo, você poderá arguir essa nulidade, caso mesmo assim ele emita essa sentença. Ou seja, porque ele não era mais árbitro autorizado, legitimado para decidir aquele conflito. Então essa é a hipótese do inciso 7º do artigo 32 da Lei de Arbitragem. E o inciso 8º do artigo 32, finalmente o inciso 8º, diz o seguinte: forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. Então, desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. E o que quer dizer isso? Aqueles princípios que orientam o procedimento de arbitragem. Vamos lá no artigo 21, só para a gente comentar eles para vocês. Então, se não forem respeitados esses princípios, também é hipótese de nulidade. Artigo 21, parágrafo 2º. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, ou seja, tem que dar às partes a oportunidade de se opor ao argumento, à tese, ao pedido apresentado pela outra parte, exercitar o contraditório. Da igualdade das partes, tem que tratar as partes com isonomia. Um direito que der a uma parte tem que dar de correspondente direito a outra parte, procurando dar essa isonomia de tratamento. Da imparcialidade do árbitro, se o árbitro não está agindo com imparcialidade, ele está comprometendo um princípio orientador da arbitragem, naturalmente
invalidando a condução desse procedimento. E de seu livre convencimento, o árbitro tem que ter pautado a sua convicção com liberdade. Então ele não pode, de alguma maneira, estar atendendo a pressões, a coações ou a nada que esteja constrangendo a sua liberdade de convicção. Se isso aconteceu, obviamente que também estará contaminando o procedimento de arbitragem. Então essas são as hipóteses de nulidade da sentença arbitral e do procedimento de arbitragem, e são as hipóteses, portanto, que autorizam a chamada ação anulatória, que deve ser proposta no prazo de até 90 dias, prazo decadencial, contados a partir da notificação da sentença arbitral ou da notificação da sentença complementar. Lembre que você tem a sentença arbitral, pode ter um embargo de declaração de qualquer das partes e depois será emitida uma sentença complementar. Caso tenha havido um embargo de declaração, efetivamente da contagem da sentença complementar que irá contar o prazo para essa ação anulatória. E caso nós tenhamos um procedimento de arbitragem em que você tenha sentenças parciais, porque agora a lei de arbitragem alterada pela lei 13.129 de 2015 admite sentenças parciais, ou seja, pode ser fragmentado o procedimento e decidir questões separadamente e depois ter uma sentença final. Então, se for o caso de ter sentenças parciais, o prazo decadencial para a ação anulatória conta de cada uma dessas sentenças. Para cada sentença parcial, contará um prazo para a ação anulatória. É isso. Ficou com alguma dúvida ainda? Pergunta que eu vou procurar esclarecer para você. Tem uma dúvida, contradição, questionamento a apresentar, crítica construtiva, o que você gostaria de fazer? Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, terei grande prazer de falar com você também. No mais, eu quero pedir que se inscreva no nosso canal do Momento Arbitragem no YouTube, é grátis, é rápido e simples de fazer, compartilha nas suas redes sociais e me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Grande abraço para você e até o próximo programa.